Olá pessoal, seja bem-vindo, tudo bem? Nós sabemos que muitas pessoas amam, gostam de Três Itilhas, o que não é nenhuma novidade. Mas este casal que está comigo, com o qual eu converso hoje, simplesmente é apaixonado por Três Itilhas. Afinal de contas, esta é a 22ª vez que eles visitam a nossa cidade. E mais do que isso, eles estão morando temporariamente por 30 dias na cidade mais austríaca do Brasil. Eu tenho o prazer de conversar com a Ivonete e o Clério. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria que vocês fizessem uma autoapresentação. O que vocês fazem profissionalmente e qual a cidade de vocês? Começando por você, Ivonete. Eu sou técnica em assuntos educacionais, trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós moramos em Francisco Beltrão, é a cidade que a gente escolheu para viver, e lá trabalhamos, dedicamos a nossa vida à educação pública brasileira. É uma escolha nossa desde os 18 anos. Sim. E como servidora federal, nesse momento eu estou afastada do trabalho para me capacitar. Então eu estou cursando doutorado em geografia, sou geógrafa, e temporariamente posso estar em qualquer lugar. Então escolhi nesse momento estar aqui em Três Itilhas para escrever a minha tese. Muito interessante. Clério. Então, como a Ivonete falou, nós somos de Francisco Beltrão, então a cidade onde nós estudamos na universidade, nos conhecemos e nos casamos durante esse período, né? Sim. Inclusive fazem 25 anos já que nós somos casados, né? E moramos em Francisco Beltrão há 20 anos, né? Sim. E escolhemos de fato o serviço público enquanto nosso trabalho e a educação pública, né? Então eu sou professor na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? Me graduei em economia doméstica, fiz mestrado, doutorado, todo o processo, né? Hoje atuo no curso de serviço social, no curso de administração e também na pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável. Sim. E nesse momento também estou numa licença, né? Depois de 20 anos de trabalho, resolvi usufruir uma licença que nós temos direito conforme o tempo que a gente fica. Licença então, prêmio? É uma licença prêmio, então também conseguimos juntar as duas situações, né? O doutorado de Ivonete, a minha licença, e fugimos para Três Itilhas, né? Não podia ser um outro lugar, e felizmente a gente conseguiu então ficar aqui esse tempo, né, para a Ivonete poder escrever a sua tese com tranquilidade e eu também continuar minhas atividades na pós-graduação. Mesmo estando afastado, a gente tem um compromisso com a educação, então não deixa os alunos sem o nosso apoio, sem a orientação, né? Vocês falaram que escolheram Francisco Beltrão. Vocês não são de lá natural, então? Nós somos do extremo oeste de Santa Catarina. Do extremo oeste aqui do estado? Iporã do Oeste e São Miguel do Oeste. É isso. Somos catarinenses, né? Somos da Santa e Bela Catarina. Né? Nossos pais vieram do Rio Grande do Sul, nós já nascemos em Santa Catarina e migramos para o Paraná. Então acabamos conseguindo a rota da migração, né? Seu nome completo é? Clério Plein. Plein? É isso, alemão. Alemão. E você? O meu nome é Ivonete Tremea Plein. E você é de origem italiana, então? Sim. Agora, a curiosidade vocês estão aqui pela 22ª vez em Três Itilhas. O que faz vocês terem tanta paixão pela cidade? A gente veio a primeira vez provavelmente em 2009, talvez 2008, a gente não tem certeza. E nós simplesmente nos apaixonamos pelo povo, na verdade. Pela forma como as pessoas são hospitaleiras, pela beleza da cidade, a arquitetura é fantástica. A gente gostou da forma como eles se organizam culturalmente. Então isso nos chamou muita atenção e a gente foi muito bem recebido aqui desde o primeiro dia que a gente chegou. Então a gente se apaixonou. E como fica perto também, é menos de 300 quilômetros, então é aquele lugar que você pensa, tem um final de semana ou tem um feriado. Vamos para um lugar especial, vamos para Três Itilhas. Então a gente acabou fazendo amigos aqui, a gente ama, assim. Sim. Nós conhecemos a cidade e cada vez que nós viemos, nós descobrimos mais alguma coisa. Sim. É muito impressionante como é uma cidade que tem tudo para você descobrir cada vez mais, assim, muito legal. Sim. A gente ama Três Itilhas. Acho que
a gente costuma dizer, Três Itilhas, ele transmite sensações que nos fizeram encantar pela cidade. Então, a gente nunca esquece o primeiro dia que a gente esteve aqui e teve essa sensação. Então, foi em 2009, né? Ficamos no Hotel Schneider e de manhã descemos para o café da manhã. Aqueles cheiros, sabores e aquela música tirolesa tocando, aquela sensação inesquecível, assim, ela fica gravada na memória. Então, a gente costuma dizer, Três Itilhas, você tem várias sensações, né? Assim como as construções de madeira, é algo único. É fácil de você experimentar, por exemplo, coloca a mão numa pedra, num vidro, num acrílico e põe a mão numa madeira. A sensação é diferente. Então, essa arquitetura nos encantou também. Ela é bonita, é agradável, né? Então, é um lugar de sensações, de sabores, de cheiros, né? E agora vocês, nesse momento, vocês estão morando temporariamente aqui, não é? Por conta dessas situações que vocês já falaram. Vocês poderiam escolher qualquer outra cidade, mas decidiram escolher Três Itilhas, não é? Exatamente. Para esses 30 dias. Sim. Até quando vocês vão ficar? A princípio até 5 de julho. A gente espera ficar mais. E podemos ficar até mais alguns dias em julho. Sim. Por causa dessa tranquilidade. Então, no momento assim de escrita e que você precisa de muita concentração, é bom sair daquele teu cotidiano. Então, sair de casa. E a gente procurou um lugar então que nos acolhesse bem, que nós nos sentíssemos bem, para no final do dia poder caminhar, poder fazer uma coisa diferente e que nos finais de semana oferecesse uma distração, mas que fosse também um lugar muito calmo e muito seguro, onde nós pudéssemos escrever com as portas abertas, com as janelas abertas, que não fosse barulhento. Então é muito isso, assim. E essa vontade que a gente tinha de passar um tempo aqui, porque vir como turista é uma coisa. E você estar aqui no dia a dia, e você sai de meio-dia para ir almoçar, cada dia você vai num lugar, você precisa sair para ir no mercado, você precisa fazer as coisas do dia a dia. Então é uma outra perspectiva da cidade. A gente queria ter essa perspectiva de Três Itilhas. Assim. Então agora vocês estão tendo uma sensação de habitante, de morador mesmo, fazendo parte da vida cotidiana aqui. Sim. É diferente desse turista? Qual é a sensação? É muito diferente. Apesar de que nós somos diferentes mesmo quando somos turistas. Né? A gente costuma dizer que a gente é daqueles que vão onde é que todo mundo vai, normalmente a gente vai um pouco do lado. Então, às vezes, existe a cidade que toda cidade turística que é feita para o turismo, para mostrar para o turista, então tem os monumentos, as histórias, né? Mas a gente sempre gostou de, além disso, você sentir um pouco do dia a dia da cidade, porque aí de fato você conhece. E eu acho que Três Itilhas, ela se revela tanto no dia a dia, quanto também ela é lá no ponto turístico. Então, a hotel tem toda aquela arquitetura, as comidas, enfim, e aí quando você começa a conviver com as pessoas do lugar, você percebe, não, as casas das pessoas também têm esse estilo. As comidas típicas também estão presentes lá no café da manhã, que é servido numa pousada. Então, esse dia a dia, a vida real, a gente costuma dizer, nós gostamos muito mais disso do que propriamente um monumento turístico. Claro que tem sua relevância, tem sua importância, mas a gente gosta das histórias paralelas, da vida real, digamos assim. E a vida real de Três Itilhas é muito agradável. Né? Sem desmerecer nenhuma cidade, inclusive a nossa, porque a gente ama Francisco Beltrão, porque a nossa cidade também é assim, só que ela cresceu bastante, tem 100 mil habitantes, então é um outro ritmo já, né? E muito interessante que eu estava pensando que nós já viemos 22 vezes e a gente nunca veio nos dias das grandes festas, porque a gente escolhe não vir. Certo. Nós não preferem tanto agito assim. Gostamos do dia a dia mesmo, sim. E onde vocês estão? Numa pousada? Numa pousada. Uma pousada. Nós conhecemos, acho que todas as pousadas da cidade, algumas a gente já ficou, outras a gente só foi conhecer porque as pessoas são realmente muito hospitaleiras. Então, agora nós estamos na hospedaria da Dona Maria e a gente já ficou lá outras vezes e agora ela nos cedeu esse espaço que nós precisávamos, um espaço maior para o dia a dia. E a gente tem muito isso das hospedarias aqui,
A gente até descreve que é assim, as pessoas fazem suas casas e elas preparam uma parte da casa para receber hóspedes. Então você convive um pouco com as famílias, isso é muito extraordinário. Nós não conhecemos outra cidade que tenha essa característica. Certo. Bom, nós estamos aqui no Parque Lindendorf. Quero agradecer aqui o seu Walter, que nos cedeu esse espaço para fazermos essa entrevista, para ambientarmos esse local aqui para a nossa entrevista. De fundo roda uma música típica, não sei se vai dar para ouvir na entrevista, mas está rodando aí ao fundo uma música típica austríaca. Ivonete, você está escrevendo então uma tese de doutorado. Sobre o que é? É sobre a qualidade da água nas comunidades do interior da nossa regional de saúde. Então, lá em Francisco Beltrão tem a regional de saúde, são 27 municípios, e a minha pesquisa trata disso, como está a qualidade da água nessas comunidades do interior e relacionado à educação ambiental e ao ensino de geografia, que é o programa que eu faço o doutorado. Então é nesse sentido, vou defender em setembro e aí depois, logo após eu volto para o trabalho e aí a minha tese vai estar disponível para contribuir para a sociedade mesmo, que é esse o objetivo, né? Certo. Agora uma pergunta que me ocorreu agora. Ouvindo o relato de vocês, o amor por Três Itilhas, vocês que moram temporariamente agora aqui, depois de 21 vezes visitando a cidade, existe a possibilidade de vocês um dia morarem em definitivo aqui? Só se não se aposentar ou ganhar na Ou ganhar na loteria. Mega Sena. Porque nós temos os nossos trabalhos e somos apaixonados pelos nossos trabalhos também, e eles estão lá em Francisco Beltrão. E no meu caso, sou servidor estadual, e Ivonete servidora federal, até seria mais fácil, mas a Universidade Federal mais próxima seria a Videira, né? E no meu caso não teria como Tem que esperar para se aposentar, então. Isso ou tá ganhar bem na longe. Mega Sena também. Né? Isso está bem longe, então Tá vamos bem longe continuar ainda. sendo turistas. Mas é uma possibilidade, não é? Sim, Futuramente. seria uma possibilidade. Se nós pudéssemos escolher morar em qualquer lugar, nós escolheríamos por todas essas características e porque ainda é uma cidade pequena, tranquila e segura. Certo. Bom, vocês comentaram antes, já comentaram sobre a arquitetura da cidade, sobre a cultura. Três Itilhas está passando nesse momento, não sei se vocês ficaram sabendo nesse período aí, Três Itilhas está fazendo a revisão do plano diretor da cidade. Vocês como visitantes, como turistas, o que vocês podem sugerir, que dicas vocês dariam para incluir nesse plano diretor? Está aberto inclusive o prazo, pode até o dia 19. É uma pergunta complexa, assim, eu acho que quando consegue combinar a tradição com a modernidade é o ponto ideal. Nós somos, assim, eu acho que muito equilibrados nessas discussões mais polêmicas que normalmente você tensiona para dois lados opostos. Nós sempre tendemos a tentar enxergar um ponto de equilíbrio, né? E eu acho que quando se trata de plano diretor de uma cidade histórica e turística, pesa muito essa questão de preservar a história versus modernizar este mesmo ambiente, né? E muitas vezes esses dois pensamentos eles acabam sendo contraditórios, né? Então acho que se conseguirem Acaba entrando em conflito, né? Equilibrar, manter esse equilíbrio entre a tradição e a modernidade, né? Eu acho que essa seria uma reflexão que poderia direcionar as decisões de um plano diretor para uma cidade turística, o que é bem diferente. Eu já participei, a Ivonete também, da discussão do plano diretor de Francisco Beltrão, mas aí é uma cidade nova, não tem um apelo turístico, então lá pesam muito mais as questões de mobilidade, modernidade, enfim, outros aspectos acabam tendo um peso maior. Não há uma arquitetura, uma história muito mais presente a ser preservada, né? Então aqui de fato vai ser um desafio de conseguir conciliar, eu acho que essas duas coisas, né? Então, Ivonete, qual a sua opinião sobre isso? Eu penso mais ou menos como o Clério, que é uma discussão que a gente tem a vida inteira sobre esses projetos assim de revitalização, de modernização das cidades, mas também de manutenção de uma tradição. Então, eu vejo que é necessário fazer aqui. E há coisas que mudaram muito nesses anos. Então, era uma cidade extremamente florida. A gente viu agora plantando grama nos canteiros que antes eram flores. Então, até que ponto
por que foi tomada aquela decisão, deve ter todo um estudo técnico para fazer isso, tudo, né? Então, pequenas coisas que às vezes a população local nem percebe, mas como é uma cidade de apelo turístico, tem que ser levado em consideração, sim. As pessoas, hoje nós vivemos num mundo que as pessoas querem mostrar nas redes sociais, então tem que criar espaços para as fotografias das redes sociais, porque isso vai trazer mais turistas também. Mas também não se pode deixar de ver que é uma cidade que as indústrias estão crescendo, que vem uma nova geração, que talvez queira mudar um pouco, como dizem alguns dos nossos sobrinhos, modernizando um pouco a tradição. Então talvez seja fazer esse equilíbrio, e a comunidade tem que participar, porque o que acontece muitas vezes nas discussões dos planos diretores é isso. Existem as audiências públicas e às vezes a população não se sente à vontade ou se omite da participação. É necessária a participação da população. Tem que sim ir lá, falar suas ideias, discutir, para chegar a um equilíbrio que atenda a todos os interesses. Eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. O que você mudaria em Três Itilhas? Eu não mudaria. Eu não moro aqui, né? Certo. Então, uma sugestão, né? Eu não moro aqui, então eu manteria muitas flores, eu manteria a arquitetura, eu manteria na legislação para que pelo menos algum traço da arquitetura fosse feito nas novas construções. Ao invés de mudar, manter. Manter, mas assim, permitindo que as pessoas tivessem um pouco de liberdade, mas alguns traços se mantivessem, porque essa é uma característica. E uma outra coisa que a gente já comentou é que é uma cidade de colonização recente, e é muito forte aqui as tradições, então manter isso pode unir vários aspectos econômicos e de desenvolvimento e de preservação ambiental que é necessário para um lugar pequeno. E claro, para a gente fica um pouco mais difícil de pensar porque nós não temos a vivência dos problemas que existem de mobilidade, eletricidade, saneamento, enfim, então a gente não tem esse conhecimento, né? Então talvez não seja possível, ou seja, né? Então, claro, teria que ter um conhecimento mais aprofundado também dessas questões, assim, mas eu acho que eu antes estava pensando nos monumentos, né, quando a gente estava falando. Então, hoje de manhã eu também pensei sobre isso. Bom, que monumento é mais marcante em Três Itilhas, né? Que um pouco pela minha formação e aquilo que a gente estuda e escreve, eu escolhi dois. Nós ainda não falamos sobre eles, né? Pode falar? Mas tem dois monumentos que eu fiquei pensando hoje de manhã. Claro, tem toda essa questão central ali do ministro, que é o cerne do processo de colonização, porque eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim como nós escolhemos Três Itilhas, enfim, teve um sujeito que escolheu este lugar, também se apaixonou por ele, por algumas características. Então, essa história está bem preservada. Mas tem dois monumentos que eu gosto muito, né? O primeiro deles é o leiteiro. O agricultor, né, pegando o seu produto, né, e levando para a cidade, provavelmente. Então, aquilo para mim representa um dos fundamentos dessa cidade, porque mostra a importância que teve o trabalho dos agricultores, né, no processo de possibilitar a criação de uma cidade, de um centro urbano, inclusive, né? Então, e aí o leite, claro, era o produto principal nisso, né? E o fato dele produzir já pensando em comercializar, em oferecer esse produto para quem estivesse na cidade. Então, para mim, aqui o leiteiro, né, que representa de certo modo a agricultura, né, os agricultores da região, é um símbolo muito forte. E o outro que eu gosto muito é a vaca. Né? E acho que tem tudo a ver com aquilo que Três Itilhas se tornou enquanto um potencial econômico na produção de leite, né? A Tirol é uma mega empresa hoje, né? É claro, eu estou falando da Tirol porque é o que remete diretamente a essa produção do leite. Eu acho que ali deu um pontapé inicial. E aí a vaca, por que eu acho ela tão representativa, né? Porque para esse agricultor, né, ela significava muitas coisas, né? Num primeiro momento ela significava segurança alimentar para a sua família. Depois ela significava a possibilidade de gerar uma renda para a sua família e também abastecer quem estivesse na cidade. Ela significava a possibilidade de criar outros animais, de reproduzir, de ter leite, de ter carne.
e representava a poupança também. Né? Eu me lembro muito bem que nós somos filhos de agricultores, né? Então a gente vivenciou isso, hoje pesquisa, né? E aí ter uma vaca, ela significava uma poupança. Quantas vezes acontecia de um membro da família ficar doente e o recurso era: vamos vender uma vaca. Então, para mim, a vaca, né, ela representa esse símbolo de segurança do agricultor que estava lá. Claro, hoje isso cresceu, isso viraram grandes produções, né, mas enquanto história, eu acho que de constituição de Três Itilhas, esses dois são os meus monumentos preferidos, né? Enfim, nós não conversamos sobre isso. Você tem algum, Ivonete? Nós nunca tínhamos falado sobre isso, mas pensando assim, eu acho que eu tenho e são complementares, assim. Eu acho que a Flora Edelweiss, que eu nem sei pronunciar direito, eu acho que ela tem essa representação de uma coisa lá da origem dos imigrantes que trouxeram e que ela representa isso do amor, da durabilidade, então essa preservação exatamente das tradições e das raízes, com suas modificações. E uma coisa que eu sou apaixonada é a bandeira do Brasil na praça. Então, aquele momento que toca a Ave Maria e sempre tem vento e a bandeira balançando, inclusive tem um texto que eu escrevi sobre Três Itilhas que eu falo, a bandeira no centro da praça para lembrar que aqui é Brasil. Então, eu acho que essas duas coisas assim, elas são fortes, que tem a tradição, mas é um lugar novo e é parte do Brasil. Então, é uma característica, são duas coisas que eu acho que representam muito bem. Claro, sem desmerecer os escultores que a gente adora, as obras e todos os monumentos que a cidade tem. E uma coisa, um monumento que dá para falar que eu acho que ele é cultural, nós fomos andar pelo interior com o seu Luiz num dia desses, e o seu Luiz nos contou de uma festa que acontece aqui anualmente, em homenagem exatamente aos agricultores que produziam alimento no início da colonização. Então ele nos contou que milhares de pessoas se reúnem e vão da cidade para essa comunidade. Babenberg. E para celebrar isso. Então, esse é um monumento cultural que eu considerei extraordinário, assim como as danças e tal, mas uma coisa assim de agradecimento àquelas pessoas que escolheram produzir alimentos e que ainda produzem, né? Achei bem interessante isso. E assim como nós viemos muitas vezes, também a gente foi muitas vezes na Secretaria do Turismo. E o vídeo institucional de Três Itilhas a gente já assistiu dezenas de vezes, né? E aquela fala, eu acho que ela representa muito bem. Aqui é meu lugar. Então essa história da bandeira. Preservar um pouco da tradição austríaca, né? Mas aqui é o meu lugar. Então eu fico imaginando o que teria passado na cabeça do Andreas Thaler, né? Quando ele talvez disse isso, porque eu fico imaginando a grandiosidade também do que foi aquilo, né? Você juntar um grupo de famílias e procurar um lugar, né, para se estabelecer e começar uma cidade. E dizer, aqui será o lugar, o meu, dessas famílias, né? É uma experiência assim fantástica, né? De você organizar uma cidade no meio do nada, mas já levando agricultores, marceneiros, as várias profissões, enfim, né, necessárias, e criar uma cidade. Eu acho isso fantástico, né? Olha que interessante, agora vocês estão discutindo aqui o plano diretor, que é para 20 anos, né? Vocês estão refazendo esse processo. Então, como cidadãos, eu imagino que vocês devam estar mesmo muito empenhados e muito preocupados que esse plano diretor dê isso, porque vocês continuam construindo o lugar de vocês. Muito bem. Bom, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade. Eu acho que tirei você do seu trabalho de dissertação, de doutorado, né, para vir aqui para falar sobre a visita de vocês. Clério, muito obrigado também, Ivonete, pelo depoimento de vocês, registrando assim esse amor, essa paixão que vocês têm pelo nosso Tirol brasileiro, a cidade mais austríaca do Brasil. Muito obrigado e retornem sempre que puderem. Nós agradecemos, retornaremos com certeza. A gente que agradece o convite, né? É importante registrar também, assim, para nós não é uma competição, a gente não quer entrar para o livro dos recordes, nada disso. Simplesmente a gente também achou que aqui é um pedacinho do nosso lugar e voltaremos com certeza outras vezes, sentir
Tresilhas. Acho que essa é a frase certa, sentir Tresilhas. Ok, assim ouvimos hoje este casal que está já pela 22ª vez aqui em Tresilhas, a dona Ivonete e o seu Clério, é Plein com P, né? De origem alemã. E eu falei para o Clério, quando bater o sol no seu rosto, é hora de parar. Então, está batendo o sol no rosto do seu Clério, então está na hora de parar a nossa conversa. A brincadeira foi por acaso, não é? Agradecemos ao seu Walter por ter cedido aqui o espaço do Lindendorf para fazermos esta entrevista. Um grande abraço para você e até a próxima.